A Torá, ela não diz qual foi o mal que ela cometeu, mas eu acredito pela conversa dela com a própria mente, com Lenahash, com a Nahash, ou seja, com a serpente, com a malha ilusória de Hashem, porque na verdade é o seguinte, toda essa ilusão faz parte do próprio Criador. O Criador é luz, o Criador é treva, todo começo e fim está no Criador. O Criador está sobre todas as coisas, o Criador é. Agora, veja bem, existe um adágio popular, e aí eu vou citar uma coisa para vocês que vai chocar um pouquinho, mas não vai chocar porque vocês são inteligentes, vocês são pessoas que vão procurar entender o que eu estou falando. Todo caminho leva a Deus. Quem já ouviu falar nisso? Todo caminho leva a Deus. É verdade, para o bem ou para o mal leva a Deus. Agora tem uma coisa, o que ele não se agrada é da idolatria. Quando você coloca algo no lugar de Deus, ele não se agrada. Você está comendo do fruto proibido. O que acontece? Ela desejou ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. O problema, o que ela cometeu, é que ela desejou. Quando o mal da humanidade é o falso ego, o mal da humanidade é o egoísmo. O dia que o homem parar de ser egoísta, o dia que o homem parar de querer ter razão, porque perdoar é saber que tem o direito e doar. Abrir mão desse direito, isso é perdoar. Isso é se livrar do ego. Muito bem, Glaucer. Legal o complementar dessa explicação. Muito bom. Tudo aquilo que remete a Yetzer Hará, ou seja, a Lashon Hará, a Avodah Zará, tudo aquilo que se refere a negativo, é comer do fruto proibido. Ok? Então, dessa forma, a gente agora pode entender com quem casou Caim. Existiam mais pessoas fora do Gan Eden. Bom, vamos entender. O Gan Eden é um estado de espírito. Aí vamos entender também sobre Mashiach. Dá para a gente entender sobre Mashiach. Mashiach não é só uma pessoa. Mashiach é uma era. Mashiach também é um estado de espírito. Vamos entender. Disseram que por um rabino, Mashiach chegou. O rabino saiu do lado de fora, sentiu o cheiro, respirou fundo, disse, não, Mashiach não chegou ainda. Mas por que ele disse isso? Será que o Mashiach, será que o rabino era meio perdigueiro? Conhecia o cheiro do Mashiach? Não. É porque Mashiach, ele vem numa transformação dos Bnei Elohim. Existe uma consciência dos Bnei Elohim. Existe uma consciência espiritual, uma consciência humana de beneficiar o planeta, de fazer-se fazer um mundo melhor, trazer luz, trazer conhecimento, trazer cultura. E uma coisa que o homem não quer parar de julgar. O homem não quer parar. O homem não quer tratar o ego. A grande maioria não quer tratar o ego. Uma pessoa, com todo respeito, vocês não precisam, como é que eu posso dizer, concordar comigo, mas é minha opinião. Quando você vê uma pessoa que quer saber de Cabala, quando você vê uma pessoa que quer saber de magia, quando você quer uma pessoa que quer ler coisas fora da Torá, a única coisa que ele quer é aplauso. A única coisa que essa pessoa quer é saber mais. A única coisa que essa pessoa quer é poder. E sendo dessa forma, também está comendo do fruto proibido. Porque eu não tenho que saber Cabala, mas eu tenho que saber Torá. Eu tenho que saber Torá. Porque a maior Cabala é a Torá. Você tem que estar pronto para receber Torá. Kabbalah Mitzvah. Você está pronto para conhecer o Criador. E só conhece o Criador através
da Torá. Você só conhece o Criador conhecendo a Torá e os conceitos da Torá. Vou abrir espaço para vocês fazerem perguntas. Se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, por favor, façam as perguntas, eu vou responder. Eu quero ir para a próxima fase. Outra hora eu vou dar aí um shiurim detalhado de Bereshit, mas esses assuntos de hoje achei importante dizer a vocês para que vocês comecem a ver o livro de Bereshit de uma outra forma, de uma forma mais coerente. Se a gente for ver da forma que estão falando aí, que a Bíblia cristã fala, o Walt Disney perde feio. Tudo é um código e é preciso entender esse código. Entender que a viagem é para dentro de você e não para fora. Isso, eu sempre falo isso. Ok? Quem é forte? O que domina a si mesmo. Eu sempre faço uma brincadeira e eu vou falar de novo. Eu não aguo espinho. Ague coisas boas. Plantas boas. Não crie abrolho. Não sustente a mágoa, a raiva, o ódio. Não sustente o teu ego, achando que você é o melhor. Eu digo para vocês uma coisa, eu amo quando me fazem pergunta, porque são as perguntas do aluno que afia a mente do professor. Tive um rabino amigo meu, que ele falou uma coisa para mim. Pergunte para a pessoa quantos anos ela tem de cristianismo. Se ela falar 5 anos, vai demorar 10 para sair tudo. Se ela tem 10 anos, vai demorar 20, 30 para sair tudo. Acontece o seguinte, esse processo é individual de cada um. Quanto mais você se alimenta de Torá, quanto mais você estuda, você vai desconstruindo os mitos. E você vai construindo, você vai entendendo a realidade. Então tem que se esvaziar, tem que estar disposto a aprender tudo de novo. Tem que estar disposto a aprender hebraico, porque o hebraico ele vai te dar uma outra colocação, ele vai mexer com a tua mente, ele vai fazer você investigar. Então tem que se debruçar mesmo, tem que ler mesmo, mas ler o que importa. Porque hoje, desculpe eu dizer isso para vocês, hoje virou um grande comércio, até mesmo no meio judaico, com Kabbalah da Madonna, fitinha vermelha, água fluidificada, secular, tudo isso vocês têm que ver se está de acordo com a Torá, porque se entrou em choque com a Torá, pode parar porque é a Avodah Zará. Disso, se a Torá diz, não é para ter amuleto, então esqueça os amuletos. Olha, quem mora em Israel sabe disso. Você já viu coelho dar ovo de Páscoa, dar ovo? Não tem. Isso tudo era uma simbologia para as crianças. O ovo, o chocolate, significa prazer. Tá? E o coelho era o bichinho que mais transava. Então pega o coelho e o coelho começou. Existe uma lenda do coelho que dá ovo. Coelho cria ovo. Coelho nunca vai criar ovo. Isso é uma fantasia tão terrível. Mas acontece que aqui no Brasil, por exemplo, pegam e fazem na Páscoa, né, no Pêssar, a época que era para ser o Pêssar, eles pegam e fazem um monte de pegadinha de coelho e dão um coelho de Páscoa para a criança. Na verdade, é uma mensagem subliminar. Mas vamos lá. Bom, aí aqui no Brasil essas coisas não vendem, aí eles levam para Israel, colocam um selinho, um cachê, e tudo quanto é judeu comendo ovo de Páscoa, comendo coelhinho com um selinho, cachê. A Torá nos proíbe comer qualquer coisa oferecida a ídolos.
Isso é uma mentira, uma falácia. E agora alguém diz, não, mas aqui tem o selo do rabino, é kasher, pode comer. Isso não é verdadeiro, isso não é bom. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, eu falo isso no meu carinho, no meu amor, não é para julgar ninguém, é só para dizer para vocês que a idolatria, ela existe, o nosso povo passou por várias terras e assimilou algumas coisas. Então, por exemplo, falando desse caso, muitas coisas que a Torá proíbe estão sendo feitas e com a aprovação de rabinos. Bom, primeiro, terminando aquele assunto que a gente falou sobre os espíritos, quem lembra daquelas manifestações aí demoníacas? Nós estamos falando que anjos demoníacos não existem no judaísmo. Nós estávamos falando sobre comunicação com os mortos. Quem lembra desse shurim? Bom, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso chama atenção a uma outra manifestação. Eu falei que outra hora eu ia falar sobre isso. Quem lembra disso? Bom, a gente vai falar o que é essas manifestações que dizem ser o Espírito do Santo. Que não tem Espírito Santo. É o Ruach HaKodesh. Bom, a gente vai falar sobre isso hoje. E nós vamos falar da verdadeira manifestação do Espírito do Santo. A gente vai falar o que é que está escrito que eles não entenderam. E eu acho interessante porque vamos ver o que está escrito. A coisa que precisamos entender qual foi o contexto que isso foi escrito, tá? O contexto é o seguinte: os profetas, Hashem, Kadosh Baruch Hu, o Santo Bendito seja, ele começa a avisar, né? Porque o povo está abandonando a lei do Eterno, e ele começa a avisar que viria o grande e terrível dia de Kadosh Baruch Hu. Bom, isso acontece e o profeta Joel começa a profetizar, avisando sobre o cativeiro da Babilônia. Aí as pessoas pegam e colocam para o dia de hoje, né? Diz que é para o dia de hoje, que é os últimos dias. Só que os últimos dias ali, nessa tradição, fala a respeito do desfecho daquilo que Kadosh Baruch Hu já vinha avisando. E ele disse algo interessante. E a gente vai ler aqui. E há de ser que depois eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos velhos terão visão e sonhos. E vossos jovens terão visões. Então é bem interessante. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visão. Isso ocorreu. Agora vem o ponto que eu acho interessante. Se a gente for ver lá, no panorama geral do que vai acontecer ou do que aconteceu, o 29 diz assim: também sobre os vossos servos, sobre vossas servas, naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, com sangue, fogo, coluna e fumaça. O grande problema, como disse o Moshe, é que ninguém estava lá quando Israel foi saqueada, o templo foi queimado essa metáfora de lua em sangue. Tá? Hoje, a maioria das pessoas sabe o que é lua de sangue, porque os astrólogos estão trazendo isso de volta. De vez em quando alguém fala a respeito disso. Né? Mas foi um dia terrível na vida de Jerusalém. Né? Vamos lá. Bom, e será que todo aquele que invocar o nome do Kadosh Baruch Hu será salvo?
Porque no monte de Sião e Jerusalém haverá livramento, assim disse Adonai Elohim, entre os sobreviventes, aqueles que me clamam. Olha bem, presta atenção. As pessoas, muitas das vezes, interpretam uma coisa da forma deles, que vai vir, os filhos terão visão, os seus velhos sonharão, os jovens profetizarão, mas não sabem nem em que contexto está isto. Bom, quando Hashem derrama o seu espírito sobre uma pessoa, ela tem que estar inserida no que está dizendo a Tanakh. Você não vai ver Moshe Rabbeinu, que era um homem que tinha uma intimidade com Hashem, com Kadosh Baruch Hu, falando em língua, pulando no meio do arraial. Você não vai ver nenhuma manifestação dessa em Israel. Nada disso diante do povo de Israel. Não tem nenhuma manifestação dessa. É como eu falei para vocês, não há nenhuma manifestação de um espírito que toma o corpo do homem e sai. Não tem. Eu vou colocar agora para vocês, Ishawa, ele vai falar sobre para que ser ungido. Ungir, para quem não sabe, ser aspergido com óleo. Mas quando fala em ungir aqui, significa separou. Davi foi separado para ser rei de Israel. Saul foi separado para ser rei de Israel. Mas Saul errou e Deus separou Davi. Diz as escrituras que o povo queria um rei semelhante a eles, um homem que eles admirassem. E Deus deu Saul. Ok, mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero falar que Saul foi ungido. Davi reconheceu a unção quando Davi podia matá-lo, mas disse, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele reconheceu que havia uma unção e um propósito. Essa unção funciona para um propósito. Cumprindo essa unção, cumprindo esse propósito, ela para. Mas o pessoal parece que não entendeu. Eu vou colocar aqui os padrões bíblicos para o espírito de Kadosh Baruch Hu estar sobre uma pessoa, ok? O espírito de Adonai Elohim está sobre mim, porque Adonai me ungiu para pregoar boas novas aos mansos. E me enviou para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Bom, esta aqui é uma versão, né? Mas presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Aqui diz que o Espírito de Adonai Elohim, ele ungiu para pregar boas novas, trazer novidade, boa notícia. Trazer cultura, entendimento. E não é para falar numa língua incompreensível. Ele me enviou para restaurar os contritos de coração, curar a alma das pessoas. Olha bem que coisa interessante. Curar a alma das pessoas, curar psicologicamente, trazer entendimento, trazer cultura espiritual. A proclamar liberdade aos cativos. Eu até digo, cativo do quê? Cativo da religião, cativo do homem, cativo daquilo que o domina, da política, cativo do próprio ego. O ego, né? Está cativo no próprio ego. Está cativo na sua própria ignorância. Eu quero continuar. A proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão a presos. Sabe, não é prisão de grade, muitas das vezes é uma prisão psicológica, muitas das vezes é uma prisão religiosa.
Eu já disse para vocês que o meu papel é libertar vocês até de mim. Fazer com que vocês pensem, fazer com que vocês, fustigar vocês a pensar, fustigar vocês a chegar ao entendimento.